Ligações químicas. Os átomos, com raríssimas exceções, agregam-se de diversas maneiras, constituindo associações ou agregados. Estes podem ser formados por átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes. A tendência que os átomos têm de se associar deve-se a forças de ligação mais ou menos intensas. As ligações entre os átomos podem ser iônicas, metálicas ou covalentes. Ligações iônicas. Os elementos químicos, ao se combinarem, formam milhões de compostos diferentes. Entretanto, alguns elementos constituem os gases nobres da atmosfera e não se combinam naturalmente. Isso ocorre porque elas apresentam a última camada de eletrosfera completa, ou seja, com 8 elétrons. Mesmo o hélio com 2 elétrons está completo, porque o nível K só admite no máximo 2 elétrons. Por esta razão, pode-se existir livre na natureza. Observe a distribuição eletrônica dos gases nobres na tabela. Hélio, eônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Os átomos dos outros elementos tendem a adquirir eletrosferas iguais às dos gases nobres. Fazem isso ganhando elétrons na última camada, ou perdendo-os. Ao ganhar ou perder elétrons, os átomos ficam eletricamente carregados e passam a ser denominados íons. Esses podem ser positivos ou negativos. Os íons positivos são denominados cátions e os íons negativos, ânions. A tabela abaixo mostra alguns tipos de íon. Elemento: sólido, potássio, cloro, iodo, magnésio, cálcio, alumínio e oxigênio. Para adquirir eletrosfera de gás nobre, aí perde um elétron. Os íons de cargas contrárias atraem-se e formam as ligações iônicas. Por exemplo, pode combinar-se com o cloreto. A quantidade de elétrons perdidos ou ganhos, indicadas pelos sinais mais ou menos, determina o número de íons a serem combinados para formar um novo composto. Assim, os cátions combinam-se com os ânions. As ligações iônicas resultam de atração entre íons de cargas elétricas contrárias. Antes da reação, precisa perder um elétron para ficar estável. Precisa ganhar um elétron para ficar estável. Outra maneira de representar uma ligação iônica é a fórmula eletrônica modelo para cloreto de sódio. Representação das ligações iônicas. As ligações iônicas formam agregados de cátions e ânions. Tais agregados se fazem de acordo com a capacidade de cada átomo de ganhar ou perder elétrons. Essa capacidade é a eletrovalência. Os elementos com eletrovalência são monovalentes. Os com eletrovalência são bivalentes. E os com eletrovalência 3 são trivalentes. Ganho de 1 elétron, perda de 1 elétron. Ganho de 2 elétrons, perda de 2 elétrons. Como as ligações iônicas ocorrem
Entre grupos de íons, elas podem ser representadas graficamente por meio de uma fórmula mínima. Esta indica a proporção mínima de cátions e ânions suficiente para anular as suas cargas. Na fórmula mínima das substâncias iônicas, o símbolo do cátion é colocado antes do símbolo do ânion. As valências dos elementos que formam o agregado iônico tornam-se índices dos elementos de carga contrária. Por exemplo, magnésio e cloro combinam-se, formando cloreto de magnésio. Como o magnésio é bivalente positivo e o cloro monovalente negativo, a fórmula será... Vejamos outros exemplos. Fórmula mínima do óxido de sódio. O sódio é monovalente positivo e oxigênio bivalente negativo. A fórmula será Na2 e o O. Ligação metálica. Os metais apresentam um tipo especial de ligação entre seus átomos, denominada metálica. Todos os átomos perdem elétrons da camada mais externa, que formam uma nuvem elétrica comum a todos. Isso faz com que os elétrons se desloquem livremente pelo metal. Esse tipo de ligação confere aos metais a capacidade de transportar eletricidade e calor. As ligações metálicas são representadas graficamente pelo símbolo do elemento. Ligações covalentes. Pode haver ligação entre dois átomos que têm força eletrônica equivalente. Neles compartilham elétrons da última camada de eletrosfera. Esse tipo de ligação entre átomos é denominado covalente. É o que acontece, por exemplo, na formação do gás hidrogênio e do gás cloro. Para ficar com a eletrosfera igual à do átomo de hélio, que é um gás nobre, o átomo de hidrogênio precisa de mais de um elétron. Então, os dois átomos de hidrogênio ligam-se, compartilhando os dois elétrons. Essa situação tudo se passa como se cada átomo tivesse dois elétrons em sua eletrosfera. Os dois elétrons pertencem ao mesmo tempo. Os dois átomos, isto é, os dois átomos compartilham os dois elétrons. Os dois átomos que compartilham o elétron ficam unidos, formando uma molécula de gás hidrogênio. Elétron compartilhados. Consideremos o átomo do cloro. Gás hidrogênio e traço indica ligação covalente. Para ficar com eletrosfera igual à do átomo de orgônio, um gás nobre, o átomo de cloro, precisa de mais um elétron. Então, dois átomos de cloro ligam-se compartilhando dois elétrons da última camada de eletrosfera para formar uma molécula de gás cloro. A ligação covalente pode ocorrer entre átomos de elementos diferentes, como se pode observar na molécula de água e na de cloreto de hidrogênio. Molécula de cloreto de hidrogênio. Nas ligações covalentes, os átomos compartilham elétrons. As ligações covalentes formam unidades denominadas moléculas, conforme o número de elétrons que os elementos compartilham. Eles podem ser mono, bi, tri ou tetravalentes. Hidrogênio tem um elétron, cloro 1, oxigênio 2 elétrons, enxofre 2, nitrogênio 3, carbono 4. Nas ligações covalentes, cada par de elétrons
compartilhados correspondem a uma covalência. As ligações covalentes podem ser representadas graficamente por meio de fórmulas moleculares. Por exemplo, uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que compartilha 2 pares de elétrons. A fórmula molecular da água é H2O. A molécula de gás metano é formada por 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, que compartilham 4 partes de elétrons. A fórmula molecular do gás metano é CH4. Outra maneira de representar graficamente uma molécula é através da fórmula estrutural. Nesse tipo de representação são indicados, além do tipo e o número de elementos, à sua disposição na molécula. A forma estrutural pode ser representada no plano ou tridimensionalmente espacial.